DVD. Chama-se Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro, e quem nos vem apresentar este que acaba por ser um ótimo presente e uma ótima opção de Natal é o professor Henrique Manuel Pereira, realizador do documentário Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro, da Universidade Católica do Porto. Olá, professor, bem-vindo ao Porto Live. Um projeto, uma paixão que já tem alguns anos. Tem 2 anos e alguns meses, sobre o qual eu tive o prazer de conversar consigo pelo menos 2 vezes, não é? É verdade. Começou em 2009, uns meses. Isso quer dizer, é com este contacto com convidados que falo regularmente, ou pelo menos todos os anos, é que eu tenho a verdadeira noção que... A passagem do tempo. Exatamente. Não sei se é muito positivo, tem lados positivos com certeza. Falando então do trabalho, começou há 2 anos e qualquer coisa, e começou de uma paixão por este homem, que acabou por ter também ele muitas personagens, muitas vidas na sua vida. É de facto um homem com muitas vidas, porque é um homem poliédrico, é acima de tudo poeta, mas foi também político, foi viticultor, lavrador, homem de ciência, um colecionador de arte notável e pensador, obviamente. De que forma é que este livro, este DVD, foram realizados e como é que começou este trabalho? Já falámos disso, é certo, mas interessa também conhecer um pouco da história deste projeto. Em síntese, tudo começa e termina com este documentário, Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro, porque é para a realização deste documentário que surgiu a necessidade, desde logo, de uma banda sonora e... por essa necessidade surgiu A Música de Junqueiro, um livro que lançámos em 2009 e que é um livro com 2 CDs, com mais de 2h30 de música. Na sequência também do documentário, realizámos mais de 50 entrevistas, algumas das quais seria uma pena desperdiçá-las, porque inevitavelmente iríamos usar uns breves segundos, surgiu a ideia de as passar a papel de forma revista ampliada e surgiu assim um outro livro ao qual demos o nome de À Volta de Junqueiro, Vida, Obra e Pensamento. Paralelamente, e nesta viagem que foi a realização deste documentário, foram surgindo outras ideias. Desde logo, assinalar os 160 anos do nascimento do poeta e os 100 anos da implantação da República, e é consensual apontar-se o Guerra Junqueiro como a voz poética da República. Nesse contexto, criámos uma exposição, à qual demos o nome de Guerra Junqueiro de Freixo para o Mundo, uma exposição itinerante em 7 cubos gigantes, que já correu um bocadinho o país, esteve em Salamanca. Paralelamente a isso também, ou nesta viagem, surgiu a ideia de reeditarmos 2 textos do Junqueiro, o Fial, por exemplo, que é uma belíssima poesia, que muita gente conhece até de cor, o Fial, num livro duplo. Na outra face temos um texto em prosa que muito pouca gente conhece, porque o Guerra Junqueiro escreveu com 25 ou 26 anos e nunca o recolheu em livro. E no termo desta viagem temos esta longa-metragem, com o qual, repito, tudo nasce, que é Nome de Guerra, A Viagem de Junqueiro. Então vamos ver umas imagens, já vamos voltar à conversa. Muito bem. Vamos a isso. Os políticos consideram-me um poeta. Os poetas, um político. Os católicos julgam-me um ímpio. Os ateus, um crente. Foi objeto de grandes discussões na sua época, não é? Acho que é uma figura muito interessante e, em alguns casos, quase apaixonante. É talvez um caso isolado, é um caso único. Mais ouvido, mais amado, mais lido, mais divulgado. Há muitas que ainda se relembram muito ditos dele. Os grandes homens avançam para Deus, não isolando-se. O único grande poeta, digamos assim, que teve direito a feriado e a luto nacional. E penso que o que aconteceu com o percurso dele ao longo da vida foi ter errado cada vez menos e amado cada vez mais.
entusiasma e irrita, aproxima e afasta. Junqueiro é uma grande figura da poesia europeia. Errado cada vez menos, amado cada vez mais, parece-me perfeito e uma lição de vida para todos. Absolutamente, absolutamente. Para todos nós. Este documentário não foge a nenhuma das facetas, digamos, mais polémicas do Guerra Junqueiro. Daí o nome de guerra, porque é de facto um nome de guerra. Pouco consensual, uma certa igreja nunca lhe perdoou e uma certa franja da política, concretamente republicana, mais radical, também nunca lhe perdoou. Não fugimos a nenhum destes aspectos. Ao seu anticlericalismo, a nada. Procurámos foi situá-lo no seu contexto e, situando uma figura destas no seu contexto, tudo ganha uma outra luz. Acaba por ser um documentário da Universidade Católica e um livro para o país. É uma grande responsabilidade retratar um homem que teve um papel tão importante no nosso país. É uma grande responsabilidade, tanto mais que este homem, volto a dizer, é um nome de guerra e estava completamente torcido, precisamente por questiúnculas políticas e religiosas. E é uma responsabilidade fazer um documentário destes numa universidade católica. Precisamente por isto, porque o Guerra Junqueiro ainda é apontado apenas como um anticlerical ferrenho, ponto final, o autor da Velhice do Padre Eterno. E o Guerra Junqueiro é muito mais do que isto. E acho que diz muito bem de uma universidade católica acolher, apoiar, desenvolver um projeto destes. Professor, infelizmente para muitos, neste momento, é somente o nome de uma rua. É verdade. Portanto, este livro, este DVD também serve para informar todos aqueles que querem conhecer um pouco mais a vida deste homem. Pode ser encontrado em todas as livrarias? Sim, o livro neste momento em praticamente todas as livrarias do país. Infelizmente, o DVD dizem-nos que só começa a distribuição em janeiro. Todavia, os interessados podem encontrá-lo na Universidade Católica no Porto ou em Lisboa. Está disponível. Deixamos então aqui esta sugestão, acaba por ser uma sugestão de presente bem didática e que serve para um bom serão, quem sabe, em família, a ver este DVD. Professor, foi mais uma vez um prazer recebê-lo aqui e com certeza que nos vamos encontrando por aí, não é? À volta de Junqueiro ou de outro qualquer. Exatamente. Muito obrigada, professor, pela presença. Vamos seguir e até à Universidade.